grande bênção para todos, amém? Em nome de Jesus. Pastor Saulo, por favor. Nosso preletor da noite, nosso mensageiro. Deus possa abençoar grandiosamente a palavra de hoje. Eu vou chamar o Chiquinho para estar orando e abençoando a vida do pastor Saulo, da sua família, da mensagem de hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós já te louvamos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, nesse momento de louvor. Também, ó Deus, foi feita a oferta, foi dizimado na tua casa. Mas agora, Senhor, é o momento que o Senhor vai falar com a tua igreja. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. O Senhor sabe as nossas necessidades, ó Deus. E eu peço ao Senhor que venha usar grandemente a vida do teu servo, o pastor Saulo, para trazer a tua mensagem para nós, Senhor. E que essa palavra que nós vamos ouvir nesta noite possa ficar em nosso coração e que nós venhamos a colocá-la em prática, ó Deus, para a nossa vida, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua orientação, nós precisamos, ó Deus, da Tua direção. Quem somos nós, ó Deus, sem a Tua palavra? Para onde iremos nós, ó Deus, se não tivermos a Tua direção, a Tua palavra, Pai? Por isso, ó Deus, neste momento, fala conosco, fala com a Tua igreja. Fala, ó Deus, com aqueles que estão em casa neste momento, ou estão no trabalho, ou estão no carro, estão acompanhando, Senhor, esse culto. Que eles possam ser alcançados também, ó Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor, Deus, venha falar grandemente em nosso coração nesta noite. Abençoa a vida do Teu servo, Pai, neste momento. E que ele venha transmitir aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero também saudar os nossos irmãos na internet. A barba bagunçou. É a máscara aqui. Amém, Deus abençoe. A toda a comunidade surdo de Hortolândia, São Paulo, Brasil. Temos aí a nossa irmã Marilza, o irmão William, também a nossa irmã Audrey. Um abração. Nós amamos vocês. Amém? O tema de hoje é um tema muito pertinente para os dias da Igreja de Jesus na Terra. Vou falar que Deus tem me batido já faz tempo dentro desse tema. E quando eu me propus então a estudar esse tema para preparar esse esboço, já vinha estudando eles, mas quando recebi o convite, confesso que Deus falou grandemente comigo e espero que Ele fale grandemente com você também. Eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias. Como eu já deixei tudo anotadinho aqui, eu vou deixar um pouquinho ela aqui, depois 2 textos que eu não deixei aqui, eu vou abrir ela. Mas eu quero convidar você, onde você estiver, em casa, aqui, a abrir primeiro a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 21 e o verso 16. Aí você segura aí nesse capítulo aí, põe o dedinho e abre em Atos capítulo 20, verso 24.
Bom, o tema, não sei se aparece aí na live aí, se apareceu antes, mas é uma indagação. Tu me amas? Esse é o tema da nossa breve reflexão dessa noite. Aquele relógio funciona ou não? Funciona? Só para me saber. Atos capítulo 20, verso 24. Evangelho de João, capítulo 21, verso 16. Diz-nos assim, a versão que eu vou usar aqui de João é a versão da Bíblia ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Ela diz assim: tornou a perguntar-lhes Jesus. Todos acharam? João 21, 16. Tornou a perguntar-lhes, pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Agora lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 24. A versão que eu vou usar aqui é da versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Tá bom? Atos 20, 24 diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? No Evangelho de João aqui nós temos então a seguinte pergunta: tu me amas? Esta foi uma pergunta bastante pertinente que o mestre fez a Pedro, já que nos dias anteriores à morte e ressurreição de Jesus, os dias que antecederam a sua morte e ressurreição, Pedro havia batido firmemente o seu pé, dizendo que estava pronto a ir com Cristo até a morte. Contudo, como sabemos, não foi bem assim que aconteceu. Pedro negou 3 vezes, como o próprio Jesus havia dito. Mas agora ressurreto, o mestre lhe indaga: tu me amas? Nas 2 primeiras vezes em que Cristo faz essa pergunta a Pedro, ele usa o amor ágape, e Pedro responde com amor filéu. Então no original está assim: agapas me, né? E Pedro então responde: ne kyrie siidas oti philosé. O amor ágape, o amor filo, significa gostar, querer bem, amizade. É um sentimento bom. Porém, ágape significa, se tornou um símbolo do amor sacrificial. Por causa de Cristo e do seu sacrifício. Mas seu sentido não diferia muito deste sentido. Pois ágape era como se iniciava uma carta: caro amigo, ou caro fulano, né? Então era como se abria uma carta, né? Alguém que se tinha por muito precioso, alguém cuja estima ultrapassava a simples amizade, alguém que lhe custava caro, alguém por quem você despendia verdadeira fortuna para o ter ao seu lado, alguém em quem você era capaz de dar um braço ou qualquer outra parte do seu corpo por ele. Cristo
nos deu este valor, mas não entregando apenas uma parte do seu corpo, mas sim sua vida por nós. E Pedro enfatiza isso dizendo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo estava dizendo a mim e a você, naquela cruz, vocês são caros, e eu tenho o prazer de pagar um preço que nem todo o dinheiro do mundo pode pagar. Eu vou dar a minha vida. Você tem noção do que isso quer dizer, do que isso significa para você? Talvez você passou a vida toda escutando do diabo que você não presta, que você não vale nada, mas Cristo estava declarando naquela cruz que você vale muito, que você vale mais do que o mundo inteiro, que o seu valor é caro, que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Foi necessário o seu sangue. Depois de dar este valor a Pedro após a sua ressurreição, Cristo lhe pergunta: Agapasmé, tu me amas? Pedro, em sua resposta, não lhe deu o mesmo valor, o mesmo amor. Sabemos que mais tarde Pedro foi capaz de retribuir este valor, este amor, que Pedro foi a ponto de ir até a cruz, por causa do nome de Cristo, e pedir aos seus algozes que o lhe crucificassem de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu mestre. Bom, há algum tempo também tenho ouvido a voz de Cristo, e eu estou molhando tudo aqui, ó. Deixa eu esvaziar o copo. Pronto. Há algum tempo eu tenho ouvido a voz de Cristo me perguntando: Saulo, Agapasmé, tu me amas? E ainda que a minha boca diga, né, que agapasé, sim, Senhor, eu te amo com esse amor sacrificial, muitas vezes eu percebo, eu sinto que as minhas atitudes trazem a mesma resposta de Pedro, né, queria se da filosé, tu sabes que eu gosto de você. Porque muitas vezes não somos capazes de ir mais profundo com Cristo. Muitas vezes não somos capazes de demonstrar o valor que Ele nos deu para Ele. Cristo foi até uma cruz, e eu não consigo nem às vezes no meu lar calar a minha boca. Na minha empresa ser submisso ao meu chefe. Agapasmé. Sei que Deus é paciente.
Mas sei também que essa não é a resposta que Ele espera de mim e de você. E talvez já não haja mais tanto tempo para que Ele possa continuar esperando. Talvez o noivo esteja às portas e nós estamos como as 5 virgens insensatas, dormindo e sem qualquer preocupação com o azeite. O que realmente Ele espera de mim é que também haja em mim exatamente as mesmas atitudes que existiram em Pedro, Paulo, João, Policarpo e tantos outros que foram capazes de levar a sua vida até as últimas consequências pelo nome de Cristo. E não que eu fique arrumando inúmeras desculpas para não estar em um culto, por exemplo. Inúmeras desculpas para dizer que o outro está errado, que eu tenho a razão. Inúmeras desculpas para não levar o evangelho ao perdido pecador. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, deixas que no juízo Ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Agapaz me. O que Cristo espera de fato de mim é, primeiro, que todas as minhas atitudes sejam pautadas no seu amor, ágape. E para que você possa entender, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos escorrer aqui do verso 1 ao 8. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 8, parte A do 8. 1 Coríntios 13, diz assim o verso 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo não estava dizendo que ele falava, mas ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que recede. Não adianta você talvez se gabar porque tem o dom de língua, ou qualquer outro dom. E você pode realmente ter. Mas como tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem obedecido o seu chamado? Cristo não apareceu para você em nenhum dia e disse: Edivaldo, vem que te farei esquentador dos bancos da igreja.
Chamou assim? Washington, vem, tem um cantinho no banco lá para você. Chamou assim? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Todos temos um trabalho na seara. Todos. Certa feita Jesus disse: vede, os campos já estão brancos. Orai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros, porque a seara é grande e já está madura, mas poucos são os trabalhadores. Viver uma vida no amor é viver uma vida de entrega total ao seu Senhor, assim como Ele te amou e se entregou numa cruz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa, ou o símbolo que retine. Em outra tradução vai trazer o sino que soa, né? Que valor tem isso aqui? Tem algum valor? Que valor tem isso aqui? Tem algum valor? Não serve para nada. Paulo está dizendo: se eu falar a língua dos anjos, mas não tiver esse amor ágape, não vale nada. É como um barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, de nada serve, nada serei. Imagina que o irmão Washington dizendo, lá em Montemor, pegando um daqueles montes, ele dizendo: olha, monte, transporta daqui e vai para o mar, e todos contemplarmos aquele monte saindo. Mas se o Washington não tem o amor de Deus, por mais fantástico que foi o que ele fez, para Deus não serve de nada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, mas não é aquele paciente que está lá no hospital, que não tem paciência nenhuma. Quantas vezes nós pregamos e queremos fazer o papel do Espírito Santo? Você tem que aceitar Jesus. Não serve de nada. O amor, ele é benigno, tem caráter bondoso, gentil. O amor não arde em ciúmes. Nós vemos aí na religião, algumas igrejas, alguns, vou dizer pseudos pastores, porque não é pastor para mim. Se o membro estiver descontente e quiser sair, você vai, mas vai debaixo de maldição. Você não tem a minha bênção,
Depois vai voltar aqui, ó, chorando com câncer, com isso, com aquilo. De nada serve. São lobos. Tem ciúme do membro sair para outra igreja. Isso não é amor. E não serve de nada. Não se ufana, né? Ou essa palavra ela quer dizer tipo alguém que se porta mal, né? Alguém que não tem cuidado das coisas de Deus. Não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Ainda que as pessoas nos façam mal, quando nós amamos, aquilo não nos afeta. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, por isso que ele não se ressente do mal. O amor tudo crê, tudo espera. Você sabe qual que é o maior segredo do relacionamento? É você não esperar que o outro seja perfeito. Se você esperar que o outro pode te magoar, você não vai ser pego de surpresa. E você vai estar pronto para encarar. Nós precisamos entender que o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Se você dizia, eu amo meu irmão, mas na primeira briga hoje já nem fala mais com ele. Falso. Isso não é amor. O amor jamais acaba. Tanto que o verso 13 vai dizer, agora porém permanecem a fé, e a esperança, e o amor. E desses três, porém o maior é o amor. Lá no céu, vai ter fé? Não precisa mais. Vai ter esperança? Como alguém pode esperar o que já veio? Mas o amor continuará existindo. Aleluia. A segunda coisa para eu encerrar. Todas as minhas atitudes, Cristo espera que todas as minhas atitudes façam Cristo brilhar. Salmo 150, verso 1 e 2. Eu estou evitando forçar a voz porque eu estou perdendo a voz esses dias. Ficando rouco e às vezes a voz some. Então, se os irmãos estranharem o modo que eu estou pregando hoje, é que eu estou tentando preservar. Aleluia. Olha como abre esses salmos. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário.
Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Talvez você está perguntando, mas o que tem a ver isso com fazer a Cristo brilhar? Quem estava na live do louvor vai entender. A palavra que abre aqui, aleluia, é a mesma que segue, aleluia, Elohim. Tá? No hebraico, essa palavra alelo, que virou universal, né? Significa louvar, exaltar, fazer brilhar. E o Yah é a abreviação de Javé. Louvai a Jeová, ou Javé, né? E aqui então vai aparecer várias vezes esse aleluia. Aleluia, louvai a Jeová. Halelo Elohim, louvai a Deus, né? E assim por diante. O que é fazer brilhar? Está vendo essa cruz aqui, como tem uma luzinha aqui? Vocês acham que se alguém entrar aqui distraído e essas luzes estiver apagado, vão perceber essa cruz? Mas se ela tiver, é a primeira coisa que vão perceber, sim ou não? Quando você entra em um ambiente, quando você conversa, o que as pessoas veem? Cristo brilha, Cristo é exaltado. As pessoas ao verem você, ao ouvirem você, conseguem sentir algo diferente e perceber Deus. Não adianta você vir aqui, eu vou dar um trabalho para o Chiquinho, e cantar esse hino que cantamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Mas as nossas atitudes não mostram para ninguém que o nosso Deus é grande. Na primeira dificuldade somos que nem os 10 espias. Misericórdia, nem vamos. Tem gigante, tem muralhas intransponíveis. Quando eu olhei os filhos de Anak, eu me senti como um gafanhoto. E tenho certeza que quando eles olharam para mim, me viram como um gafanhoto, de tão grande que aqueles homens eram. Nós temos o péssimo costume, a péssima mania de esquecer que Deus é grande. E chegamos a Deus, Deus, olha o tamanho do gigante, Deus. Não dá. Não dá. Com isso nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não é tão grande assim não, esse gigante é maior. Josué e Caleb, pelo contrário, disse, olha, está errado, está errado, está errado. Subamos animosamente, porque Deus nos deu essa terra por herança. Sejam homens grandes, muralhas intransponíveis, o nosso Deus é maior. E Ele já nos deu a terra, então somente subamos. Josué e Caleb sabiam que existia um Deus grande. Como dizia, como tem um hino que a nossa irmã Angélica sempre canta aqui, né, com as crianças, né? Nosso Deus é grande,
tão grande, tão grande. E nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que não há barreiras. Quantos socos o povo precisou para derrubar as muralhas de Jericó? Quantos socos? Nem um. Só cantaram, só gritaram e só marcharam. E o resto Deus fez. Paulo e Silas estavam numa prisão. Mas decidiram orar e louvar. E sabe o que Deus fez? Um terremoto que abriu portões, abriu as correntes de todos. Mas a glória de Deus era tão intensa, tão manifesta naquele local, que nenhum dos prisioneiros sentiu vontade de sair daquele lugar. Porque Deus brilhava. Aleluias. Quando eu canto aqui, novo Frank Sinatra, quem está brilhando sou eu. Quando eu louvo aqui, quem tem que brilhar é Ele. Eu não vim aqui me auto-louvar, eu vim louvar a Ele. Quando eu prego aqui, não sou eu que tenho que ser notado como um grande pregador, eu só sou uma ferramenta. Quem tem que brilhar aqui é Ele. A palavra é dEle. E se não fosse Ele, vocês nem estariam ouvindo essa mensagem hoje. José é um bom exemplo de uma vida que louva, de uma vida que ama. Seus irmãos bateram nele, porque ele contou-lhe o sonho. Seus irmãos o lançaram em uma cisterna por alguns dias ali. E enganaram seu pai dizendo que uma fera havia o matado e o devorado. Seus irmãos voltaram depois de uns dias e o venderam a um dono de escravo, que o levou até o Egito e o vendeu novamente a um egípcio chamado Potifar. Mas nada mudou na vida de José. Ele continuou sendo o mesmo homem temente a Deus. Não esbravejou, não praguejou, só deixou o rio fluir. Lá a mulher de Potifar o acusa de algo que ele não fez, e ele vai parar na prisão. Muito tempo depois na prisão, muitos anos, depois de revelar um sonho do padeiro e do copeiro, e o copeiro ser liberto, muitos anos depois, aquele copeiro se lembra de José, e agora José é colocado como governador do Egito. E o seu sonho cumpriu. Um belo dia ele vê seus irmãos entrando e, como no sonho, se curvando diante dele. Ananias, Misael e Azarias. Quem conhecem esses três homens?
Talvez ele seja mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes dados pelo rei babilônico. Fizeram o nome de Deus brilhar majestosamente. Rei Nabucodonosor fez uma estátua de si mesmo, de 60 côvados de altura e 6 de largura. Fui pesquisar, em metros, isso dá exatamente 27 metros de altura. Só para os irmãos terem noção do tamanho, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro tem 38 metros. Largura 2 metros. Quem não se prostrar diante da minha imagem e não adorar, será lançado na fornalha ardente. Tocou-se os instrumentos, e aqueles 3 homens não se dobraram, porque isso é adoração, é o ato de se curvar. Aquele rei enfurecido disse: olha, se vocês não se dobrarem, eu vou dar mais uma chance, mas se vocês não se dobrarem diante da minha imagem, vocês serão lançados na fornalha, e quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Desafiador, né? Ananias, Misael e Azarias dizem: nem precisamos te responder mais, só te dar um toque. O nosso Deus a quem servimos é quem pode nos livrar. Mas mesmo que Ele não queira nos livrar das tuas mãos, ainda assim não nos prostraremos diante da sua imagem. O rei se enfureceu, mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, mandou atar aqueles homens de modo que eles ficassem como múmias, só a cabeça de fora. Os homens que lançaram aqueles 3 homens na fornalha morreram com o vapor da fornalha que saía, morreram queimados com o vapor. Quando o rei de repente olha, coça a cabeça, chama o dos seus e diz: ei, não lançamos nós 3 homens amarrados na fornalha? Sim. Como vejo 4 andando livremente? Final. Sai Mesaque, sai Sadraque, sai Abednego. Bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, porque não há Deus semelhante a Ele na terra. E hoje um decreto faço: quem disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será lançado na fornalha ardente. Deus brilhou na vida daqueles homens fiéis. Você tem feito Deus brilhar na sua vida? Você tem louvado esse Deus dessa maneira? Assim como Cristo tem me perguntado: tu me amas? Hoje Ele me pede que eu estenda a sua pergunta feita a mim, a todos que hoje me ouvem, aqui na live, ou que ouvirão futuramente. Cristo está a te perguntar: Agapasmé, vocês me amam? Qual é a resposta que Ele vai obter de vocês nessa noite? Querido Deus, como somos miseráveis, mas o Senhor nos deu um valor tão grande,
Nos ajuda, Pai, a compreender esse amor e a retribuir esse amor a cada um, ó Deus, que necessita desse amor. Nos ajuda a viver nesse amor, pois o teu servo inspirado por ti disse lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, que o Senhor nos escolheu para uma vida irrepreensível no amor. Somos devedores, Pai. Somos tão falhos. Muitas vezes não nos importamos com o que o Senhor quer de nós. Quebra, ó Deus, essa dureza do nosso coração. Nos ensina a te amar, ó Deus, como o Senhor nos amou. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastorzão.